Eu não dormi a noite passada, também não dormi na anterior. E para ser honesta, desde março do ano passado, eu não sei mais o que é sair de uma sala de aula sem levar alguma coisa embora grudada na pele. Algo que não tem forma, não tem cheiro, mas que pesa, que se arrasta comigo até dentro do banho. Eu sei que esse canal é de relatos. Eu sei que vocês estão acostumados com gente que viu vulto, ouviu barulho. Mas o que aconteceu comigo não foi um dia. Foi um processo. Foi um erro que eu cometi e que hoje eu carrego como se tivesse enterrado uma criança com as próprias mãos. Eu não sei como começar isso de forma bonita. Então vou ser direta. Uma aluna minha apareceu com o nome de uma criança desaparecida riscado na coxa, em forma de arranhão. E no mesmo dia, eu descobri que esse nome estava entalhado por dentro de uma carteira da sala, a mesma onde a menina nova tinha sido colocada. E era o mesmo lugar onde a outra menina, a que sumiu, costumava sentar todos os dias, no mesmo canto, na mesma posição. Mas isso não começou com sangue, começou com silêncio. A menina nova chegou numa segunda-feira. Chamava Laís. Cabelinho liso, sempre preso, olhos fundos, jeito miúdo demais para a idade. A mãe explicou que tinham mudado de cidade por causa de problemas no antigo colégio, mas sem entrar em detalhes. A sala 4B já era um grupo complicado, com histórico de troca de professor, alunos com dificuldade de concentração, casos de agressividade. Mas a Laís parecia o oposto de tudo isso. Quieta, obediente, só, desconectada, como se estivesse sempre entrando num lugar que ela não queria estar. O primeiro detalhe que me travou foi o lugar onde ela sentou. Tínhamos acabado de receber carteiras novas e eu mesma ajudei o pessoal da manutenção a redistribuir os lugares. Mas uma delas ficou sobrando, uma bem mais antiga, de madeira encardida. Aquela que ninguém queria. Eu juro que não entendi por que, no meio de todas as opções, foi ali que a Laís se enfiou. Ela nem me olhou quando sentou. Só abaixou os ombros, encostou na parede e ficou. Eu ia mandar ela mudar de lugar, mas deu um branco. E eu deixei. E foi aí que começou. Na terça, ela me chamou no meio da aula de matemática. Estava desconfortável mexendo as pernas. Disse que estava doendo. Falei para ela ir até a enfermaria, ver se não era alguma alergia ou se tinha se machucado no recreio. Mais tarde, a coordenadora veio me chamar. A enfermeira tinha registrado arranhões na coxa da menina. 3 linhas paralelas, bem finas, mas vermelhas. Não eram profundos, mas não pareciam acidentais. Pior, a menina não soube dizer de onde vieram. Disse só: eu estava sentada. Quando levantei, estava coçando. E eu de novo deixei passar. Na quarta, a coisa ficou mais séria. A inspetora encontrou a Laís agachada no corredor, tremendo. Estava tentando esconder as pernas com as mãos. Ela estava com novos arranhões, mas agora formando letras. Ela não tinha unha para aquilo. Não tinha marca de sangue nos dedos. Não tinha objeto cortante com ela. Mas tinha 3 letras nítidas, como se alguém tivesse usado uma agulha cega para desenhar sobre a pele dela. Isi. Foi aí que eu travei, porque eu conheci uma Isis, e ela sentava exatamente ali, naquela mesma carteira, 3 anos antes, até o dia em que ela desapareceu da escola no meio da manhã, sem deixar nada além da mochila e uma borracha mordida. A polícia nunca descobriu nada. Ela não foi vista saindo. Nenhuma câmera pegou nada. A escola fechou a boca. A diretora pediu silêncio e todo mundo finge que foi só mais um caso de rua. Mas eu lembro que no dia anterior, a Isis pediu para trocar de lugar. Disse que a cadeira estava quente demais. Disse que parecia que alguém já estava lá. Eu mandei ela parar de bobagem e sentar direito. Ela nunca mais apareceu. Na quinta, eu fui cedo para a escola, antes de todo mundo. Fui direto para a carteira da Laís. Olhei por baixo, por dentro, por trás e encontrei.
Ali, na parte de baixo do assento, escondido na madeira, tinha o nome completo: Isis L. Entalhado com força, fino, fundo, como se alguém tivesse passado uma lâmina ali durante horas. Tentei passar o dedo. Era áspero e tinha algo escuro no fundo dos riscos. Não era sujeira, era seco. Parecia sangue coagulado. Eu fui até a coordenação, pedi para tirarem a carteira da sala e coloquei a Laís no fundão, perto da janela. Mas já era tarde. Na sexta, ela teve um surto. E é com isso que eu encerro a primeira parte do que tenho para contar. Porque o que ela disse naquele dia, o que ela gritou e o que aconteceu com a carteira quando tentaram levá-la embora, é o que me fez pedir afastamento, mudar de cidade e agora estar aqui, mandando esse áudio, tentando avisar outras pessoas que ainda acham que cadeira de escola é só madeira, ferro e tinta. Não é. Tem coisa que fica. Tem coisa que escolhe onde vai sentar. Na sexta-feira, ela chegou com o cabelo molhado. A mãe disse que ela teve febre a madrugada inteira, mas insistiu em vir. Não queria faltar. Estava pálida, com olheiras, mas sentou. Não na carteira nova, na mesma, a carteira antiga. Alguém tinha empurrado ela de volta para a sala no fim do dia anterior. Eu juro que tinha mandado o pessoal do almoxarifado levar para o depósito, mas lá estava ela. Mesmo lugar, mesmo canto. E a Laís, sem dizer nada, foi direto para lá. Quando eu entrei na sala, ela já estava tremendo, segurando os braços cruzados, com os joelhos encostados na barriga, como quem se encolhe para caber num espaço que não quer. Eu perguntei se ela queria sair, ir para a enfermaria. Ela não respondeu. 5 minutos depois, ela começou a chorar. Não era um choro normal. Era um soluço preso, cortado, quase sem ar. Levei até a diretoria. A vice tentou conversar. Foi quando ela explodiu. Laís gritou. Gritou que ela não quer que eu sente. Gritou que a menina tá brava. E depois falou uma coisa que até hoje me arrepia só de lembrar. Ela me falou que não era para apagar o nome, que se apagar de novo, ela leva de novo. A coordenadora gelou. A vice arregalou os olhos. Eu gelei, porque ninguém ali tinha falado nada sobre o nome. A Laís nunca viu o entalhe. E mais uma vez, eu não fiz o que devia. Em vez de mandar interditar a sala, em vez de chamar a polícia, ou um padre, ou o que quer que fosse, eu só mandei que levassem a carteira embora. De novo, na hora do intervalo, fui ao depósito ver se tinham levado mesmo. O zelador disse que sim, mas com um detalhe. Enquanto carregavam a carteira, uma das pernas metálicas quebrou sozinha, como se tivesse sido torcida, e a parte que mais me marcou. Ele disse que, ao virar a cadeira de cabeça para baixo, o nome entalhado não estava mais lá. Isso mesmo, o nome sumiu. Mas a história não termina aí. Na segunda-feira seguinte, Laís não voltou. Nem terça, nem nunca mais. A mãe pediu transferência de volta para o interior. Disse que a filha tinha parado de dormir, de comer, que olhava fixo para a parede e murmurava o mesmo nome toda noite. Isis, Isis, Isis. Ela mandou uma mensagem para mim dias depois. Uma frase só. Eu acho que ela levou um pedaço da minha filha com ela. Ou deixou um dela aqui. Eu nunca respondi. A sala 4B ficou vazia por alguns dias. A direção disse que ia reformar. Pintaram as paredes, tiraram as cortinas, trocaram todas as carteiras. Mas você acredita que quando fui lá uma semana depois buscar um caderno que deixei para trás, a carteira antiga estava lá, de novo, mesmo lugar, sem ninguém admitir ter colocado. Apertei o assento, levantei. Por dentro, entalhado na madeira com força nova, com cortes frescos, tinha outro nome, Laís C. A sala foi fechada depois disso. O diretor atual evita tocar no assunto. Diz que é superstição de professora cansada. Mas a verdade é que ninguém mais quer dar aula ali.
E desde então, a escola evita colocar alunos naquela turma. Eles pulam a sala 4B do painel. Simplesmente pulam. Eu não sei se alguém vai acreditar em mim. Eu não sei se adianta alertar agora. Mas eu carrego isso comigo todos os dias. Porque eu fui a última pessoa a ver a Isis no dia em que ela sumiu. E eu fui a pessoa que mandou a Laís sentar naquela maldita carteira, mesmo tendo todo o resto da sala livre. E eu sinto, no fundo eu sinto mesmo, que eu permiti que alguma coisa acontecesse ali. Não sei se fui cúmplice ou só negligente, mas sei que aquela madeira não devia estar mais entre crianças. Sei que nome nenhum devia ficar riscado no corpo de uma aluna. E sei que tem lugar dentro de uma escola que não é mais sala de aula, é sepultura. Eu nunca fui daquelas que acreditam em coisa sobrenatural. Nunca mesmo. Trabalhei anos como coordenadora pedagógica de escola pública. E se tem um lugar onde a gente vê coisa de todo tipo, é numa escola. Só que o que aconteceu naquele ano, aquilo me quebrou por dentro de um jeito que até hoje eu não consegui juntar tudo de novo. Eu conto isso não é para causar escândalo, nem para parecer que eu estou inventando nada. Eu conto porque ainda tem gente que dorme achando que tudo tem explicação. E às vezes não tem. Era uma escola pequena no interior do Espírito Santo. 3 prédios baixos, pátio cimentado, turmas apertadas. A gente fazia o que podia. Os professores eram esforçados. Mas o ano de 2023 foi diferente. Tudo começou de um jeito quase silencioso. Era um menino da turma do 5º ano B, Marcelo, 10 anos, pequeno, muito quieto. Desses que se a gente não chamar na chamada, ninguém nota que está ali. Mas tinha uma coisa, ele desenhava, muito, o tempo todo. Nunca vi igual. Eu só fui entender que tinha algo errado depois que a mãe da Yasmin morreu num acidente. Foi uma tragédia. Caminhão bateu no carro dela, na entrada da cidade. Todo mundo ficou chocado, claro. Mas 2 dias depois, a professora de artes veio até mim. Disse que achou um papel no fundo da sala, sem nome, com um desenho que parecia uma estrada e um carro amassado. E na placa do carro estava o nome Mãe. Ela achou que era só coisa de criança, mas aquilo me incomodou. Era muito específico, muito parecido. Naquela mesma semana, o avô do Rafael morreu do coração. Marcelo ficou 2 dias sem dizer uma palavra. No terceiro, ele largou uma folha em cima da carteira dele. Um hospital com uma ambulância na porta e uma figura caída. Quando a tia do Rafael foi buscar o boletim e viu o desenho no mural da turma, ela desabou. Disse que aquele era exatamente o hospital onde o sogro dela tinha morrido. Coincidência, né? Mas aí começaram a vir os outros casos. Toda vez que algum parente de aluno falecia, e não eram muitos, mas o suficiente para chamar atenção, sempre tinha um desenho, 2 ou 3 dias antes, feito por Marcelo. A gente não sabia o que fazer. Eu, sinceramente, não queria acreditar. Criança tem imaginação, não tem? E às vezes ela capta coisas, mas não quer dizer que... Enfim. Teve uma reunião de equipe em que falaram que talvez ele tivesse alguma sensibilidade espiritual. Um professor até comentou, brincando: Marcelo é tipo aquele menino do filme, vê gente morta. A turma riu. Eu não ri, porque naquela manhã eu tinha visto um desenho no caderno dele. E dessa vez não era parente de aluno nenhum. Era meu carro. Eu reconheci na hora. Ele desenhou meu carro. Um SUV escuro com detalhe na traseira e aquele crucifixo pendurado no espelho retrovisor. Eu sei o que eu vi. Eu sei. O carro estava virado de lado, numa ribanceira. E o céu no desenho estava cheio de riscos, como se fosse tempestade. A estrada era a BR-262. Eu sabia. Eu passo por ali todo dia. Eu não falei nada. Só peguei o papel e guardei. A mão tremia. Na terça, choveu muito. Na quarta, eu estava voltando para casa e perdi a curva.
O carro derrapou e capotou 3 vezes. 3 vezes. Eu só me lembro de ter acordado de cabeça para baixo, com o carro enfiado no mato e a buzina travada. Gente gritando. Depois o som da ambulância. Eu sobrevivi. Fratura no braço, corte no rosto, mas viva. E a única coisa que não saía da minha cabeça era o desenho. Na quinta, pedi afastamento. Eu não voltei mais para a escola. Não consegui, mas eu recebi ligações, mensagens, porque Marcelo não parou. Teve um dia que ele deixou um desenho colado no quadro da sala 5B. Era a própria sala de aula, mas vazia, só que com um corpo no chão. Não dava para ver o rosto, mas a roupa, sim, era idêntica à que um dos professores costumava usar. O Zé Carlos, professor de geografia. Ele ficou tão abalado que pediu licença médica naquele mesmo dia. 1 mês depois, morreu de infarto, sozinho em casa. Depois disso, os alunos começaram a ter medo de ir para a aula. Marcelo passou a ser chamado de Menino da Morte. Um dos pais fez um escândalo dizendo que aquilo era coisa do demônio. Alguns professores começaram a evitar passar pela sala dele. E ele continuava mudo sempre que desenhava. Não respondia, não sorria. Só deixava o papel ali, como se fosse um aviso. Como se ele não quisesse, mas precisasse deixar. E aí veio o último dia dele na escola. A mãe dele chegou cedo naquele dia. Na verdade, não era a mãe, era a tia, a irmã do pai dele, que tinha reaparecido depois de anos, dizendo que queria assumir a guarda. Disse que tinha conseguido vaga para ele numa outra escola em Minas. Alegou que precisava tirar ele daquele lugar onde só tinha morte. Eu nem sei o que pensei. Uma parte de mim achou que seria o melhor mesmo. Marcelo andava cada vez mais isolado e a gente, por mais que tentasse, não estava dando conta. A outra parte ficava inquieta, porque ele nunca pareceu ameaçar ninguém. Ele só previa, antecipava, avisava. E naquele último dia, ele chegou na escola com uma postura diferente. Não falava, como sempre, mas também não desenhava. Ficou quieto o tempo todo, só olhando pela janela. A sala cheia, e ele no canto, com a cabeça encostada na parede, mexendo o lápis sem tocar no papel. Na hora do recreio, ele saiu mais cedo do que os outros e passou na coordenação. Eu não estava lá. Quem estava era a professora de artes, organizando o material. Ela contou depois, com a voz embargada, que ele entrou sem dizer nada, deixou uma folha dobrada sobre a mesa e saiu. Foi só no fim do dia que a professora lembrou do papel. Ela abriu. O desenho mostrava o pátio da escola, mas visto de cima, com todas as portas trancadas, as janelas fechadas, sem nenhuma pessoa ali, só uma luz acesa, a sala da coordenação. E bem no centro da folha, uma figura pequena, quase sem rosto, só os contornos, mas dava para reconhecer a blusa que ele usava naquele dia. Marcelo havia se desenhado ali, sozinho, trancado. A figura estava com as 2 mãos encostadas no próprio rosto, como se estivesse gritando ou chorando. Não tinha olhos no desenho, só manchas onde os olhos deviam estar. Aquilo gelou a sala. No dia seguinte, a tia dele buscou os papéis de transferência. A diretora nova liberou. Marcelo saiu sem dizer nada, nem olhou para trás. E depois disso, acabou. Quer dizer, acabou para a escola, porque depois que ele saiu, nunca mais teve nenhum caso parecido. Nenhum aluno perdeu parente, nenhum desenho, nenhum silêncio estranho. Mas para mim, não acabou. Eu fui chamada, meses depois, para uma entrevista com o pessoal da Secretaria de Educação, porque a coordenadora nova achou melhor relatar oficialmente os episódios. Eu fui por obrigação, não queria, mas fui. E quando eu cheguei lá, na recepção do prédio administrativo, tinha uma caixa com papéis antigos da escola. Sabe qual era o papel que estava em cima? Aquele desenho. O último. Como foi parar lá? Ninguém soube explicar. Disseram que talvez estivesse no meio dos documentos transferidos. Mas tinha um detalhe que ninguém percebeu de cara.
Na primeira versão, a figura no pátio estava de blusa branca. Agora, ela estava de preto. E não estava mais com a mão no rosto. Estava com a mão apontando para a janela da coordenação. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Aquilo não era o mesmo desenho, era o mesmo traço, mesmo papel, mesmo lugar. Mas o boneco tinha mudado e me olhava, ou parecia olhar. Eu larguei aquilo ali mesmo. Pedi desligamento da rede no mês seguinte. E não entrei em nenhuma escola desde então. Nunca mais ouvi falar de Marcelo. Não sei se está bem, se estuda, se ainda desenha. Mas às vezes eu sonho com aquele pátio. E no meu sonho, ele não está mais sozinho. Tem outros desenhados ao redor. Todos sem rosto, todos apontando para mim. Eu sei que vão duvidar de mim. Eu mesma duvidei por muito tempo. E olha, sinceramente, se alguém me contasse isso do jeito que eu vou contar agora, eu também teria feito pouco caso. Mas eu vi com os meus olhos. E tem coisa que, depois que você vê, não tem mais como desver. Começou numa manhã qualquer, em setembro do ano passado. Eu trabalho como auxiliar de limpeza numa escola municipal aqui na zona norte de São Paulo. Não vou dizer o nome da escola porque eu ainda tô lá. E tem gente viva que está envolvida com isso e que provavelmente ainda não está pronta para mexer nesse assunto. Naquela semana, o coordenador pediu para a gente organizar a antiga sala de arquivo. Uma salinha pequena, trancada fazia anos, cheia de pó, caixa velha, umidade, coisa esquecida. Ficava perto da sala de artes. Ninguém entrava lá desde 2017, mais ou menos. Diziam que ali era o cemitério dos documentos antigos. E era mesmo. Tinha de tudo. Cartaz de feira de ciências de 2003, boletim escolar feito à mão, caixa com fita VHS daquelas apresentações de fim de ano, coisa que ninguém mexia há tempos. Enquanto eu separava o que ia para o lixo do que podia ser guardado, achei uma caixa com uma etiqueta colada torta, escrita assim: Turmas 2008-2013. Dentro tinha uma pilha de envelopes plásticos com fotos. Fotos de turma, tipo aquelas que a escola tira no fim do ano, com os alunos enfileirados no pátio, os professores sorrindo no meio e todo mundo de uniforme. Até aí, normal. Só que uma coisa começou a me incomodar. Em várias dessas fotos, eu via o mesmo menino. Em turmas diferentes, anos diferentes, sempre com um sorrisinho tímido, sempre lá no fundo, em algum canto da foto. O tipo de criança que você nem nota direito, mas que depois que repara uma vez, não consegue mais deixar de ver. Ele aparecia de moletom cinza, com capuz. Mesmo tipo de roupa em todas as fotos. Mesmo cabelo, mesmo jeito. Numa, estava no fundo da terceira fileira. Noutra, no canto esquerdo, quase escondido atrás de uma menina alta. E numa que parecia mais recente, ele estava sentado no chão, com as pernas cruzadas, bem na frente. E aí que vem o estranho. Ele não parecia estar posicionado ali propositalmente. Sabe quando uma criança entra no quadro na última hora? Tipo que não era para estar ali, mas entrou mesmo assim? Era esse o clima. Comecei a folhear tudo e quanto mais eu olhava, mais eu percebia que ninguém estava olhando para ele. Nem os alunos, nem os professores nas fotos, como se ele não estivesse ali. Só que tava. Eu estava vendo. Fiquei com aquilo na cabeça o resto do dia. E no dia seguinte, levei uma dessas fotos até a professora C de História, uma das mais antigas da escola. Já meio cansada, mas sempre muito educada comigo. Perguntei de leve: professora, esse menino aqui é de qual turma? Ela pegou a foto, olhou e travou. O rosto dela empalideceu na hora. Fechou a mão sobre a imagem como se fosse esconder, e aí soltou, olhando bem firme para mim. Onde você achou isso? Eu expliquei. Contei da caixa, do arquivo, das outras fotos. Ela fez que não com a cabeça. Olhou para o lado, respirou fundo e disse: faz um favor.
Joga isso fora. Essas fotos é melhor ninguém ver. Não comenta com ninguém, tá ouvindo? Eu ainda tentei insistir, mas ela me cortou. Disse que não podia falar mais nada e saiu. Assim, do nada. No fim da tarde, passei pela sala dela e ela já tinha ido embora antes do horário. Nunca fazia isso. Fui para casa com a cabeça a mil, mas não consegui jogar a foto fora. Guardei dentro de um livro velho, escondido. Aquilo estava errado. E quanto mais eu pensava, mais eu sentia que tinha alguma coisa que a escola queria esquecer. Alguma coisa que tinha sido escondida. 2 dias depois, aproveitei o sábado e levei a foto até um senhor que foi funcionário da secretaria da escola por anos. Ele agora está aposentado, mora a 2 bairros do meu. Conheci ele em reuniões de funcionários antigos, gente boa. Mostrei a foto. Ele olhou de longe, aí pediu para ver de perto. Quando viu, ele demorou uns segundos e falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Esse menino aí, esse era o Leandro. Na hora meu estômago virou. Perguntei se ele lembrava do menino. Ele disse que sim, que o Leandro foi aluno da escola em 2011. Tinha acabado de mudar para a região. Ficou na escola por só 2 meses e morreu lá dentro. Eu gelei. Segundo ele, foi numa manhã de outono. O menino passou mal durante o intervalo. Caiu da escadaria que dá acesso à quadra. Bateu a cabeça. Tentaram socorrer, mas quando a ambulância chegou, já não tinha o que fazer. Dizem que ele já tinha um problema de saúde, mas que ninguém sabia ao certo o que era. A mãe entrou com processo. A escola alegou que a morte não tinha ligação com o ambiente, que era um problema médico pré-existente. O caso saiu da mídia rapidinho. Disseram que o nome dele foi removido dos registros oficiais por questões legais. Mas quem estava lá naquela época sabia. Sabia que ele existiu e que estudou lá, mesmo que só por 2 meses. Só que agora ele estava em fotos de anos diferentes. Em turmas de 2009, 2010, 2012, até 2017. E ninguém lembrava dele, a não ser quem estava tentando esquecer. Eu comecei a puxar pela memória. Eu estava lá em 2011, eu lembro do burburinho de um acidente na quadra, mas nunca tinha associado nome nem rosto. Na época, falaram que era desmaio, que a ambulância chegou a tempo. A escola abafou tudo e, como sempre, a gente seguiu com a vida. Porque escola é assim, acontece uma coisa num dia e no outro já tem que limpar banheiro, colocar papel, preparar sala. A gente aprende a seguir, mas agora, olhando de novo, era ele. E eu sabia. O menino do moletom nas fotos era o Leandro. E ele estava aparecendo de novo e de novo, ano após ano. Depois que escutei aquilo do funcionário aposentado, eu não consegui mais ficar em paz. Fui até o depósito de novo no fim do expediente e mexi naquela caixa. Quase todas as fotos tinham ele. Em algumas ele aparecia mais nítido, mais na frente, como se a cada ano fosse ficando mais presente. E foi aí que percebi uma coisa que me arrepiou inteira. Na foto de 2013, ele está quase no centro e está olhando direto para a câmera. Sério, os outros alunos estão rindo, olhando para os lados, mas ele está encarando, o rosto sério. E os olhos, tem algo errado com os olhos. Como se ele tivesse sido o único que sabia que a foto estava sendo tirada. Como se ele fosse o único ali que sabia que ainda estava sendo visto. Voltei com essa foto específica e mostrei de novo para a professora C. Dessa vez, ela não se fez de desentendida. Quando olhou, as mãos dela começaram a tremer. Ela encostou na parede e ficou ali parada. E depois falou uma coisa que me deu um gelo. Ele não era para aparecer mais. Faz anos que ele não aparecia nas fotos. Ela disse que os funcionários da época sabiam. Alguns começaram a notar ele surgindo nas imagens. Uma vez por ano, sempre em alguma turma do 6º ano. Nunca era o mesmo professor, nem os mesmos alunos. Mas ele estava ali, sempre à margem. Ela disse que em 2017, uma professora nova ficou tão abalada depois de ver ele na foto da turma que teve uma crise de ansiedade.
A direção abafou, disse que era montagem, erro de revelação, paranoia. Mas não era. A professora C olhou para mim e falou baixinho. Teve uma vez que eu vi ele na quadra, meses depois do acidente. Ele estava parado ali na beira da escada, mesmo moletom, mesmo olhar. Eu não sei se era ele, mas era. Ela chorou, de verdade. E aí me pediu mais uma vez, quase implorando. Queima essas fotos, não leva para casa, não deixa mais ninguém ver. Eu saí de lá com aquilo entalado na garganta. Eu já não sabia mais o que fazer. Fiquei pensando, por que ele aparecia só nas fotos? Por que ninguém nunca via ele nos corredores, nas salas? Por que só ali? A única resposta que eu conseguia imaginar era essa. Porque era o único lugar onde ainda deixavam ele existir. Se apagaram os registros, os nomes, os diários, se fingiram que ele nunca esteve ali. Então talvez fosse só nas fotos que ele ainda pudesse aparecer, porque a escola, no fundo, nunca deixou ele ir, mas também nunca deixou ele ficar. Aquilo me bateu de um jeito estranho, duro. Eu tenho filhos e fiquei imaginando se fosse com um deles, morrer na escola e apagarem tudo, ninguém falar mais o nome, como se nunca tivesse existido. Como se ser esquecido fosse o último castigo. Naquela noite, eu sonhei com ele. No sonho, ele estava sentado no chão da quadra. Só ele, as luzes apagadas, só a luz fraca que entrava do corredor. E ele me olhava, igual na foto, sem raiva, sem tristeza, só esperando. Eu acordei suada, com o peito apertado. Fiquei um tempo sentada na beirada da cama. Não sabia se era coisa da minha cabeça ou se eu tinha realmente trazido alguma coisa para dentro da minha vida. No dia seguinte, cheguei mais cedo na escola. Entrei na sala do arquivo sozinha, travei a porta por dentro, peguei todas as fotos, coloquei dentro de um envelope pardo e fui para o fundo da escola, onde tem uma área de descarte. Mas antes de jogar tudo fora, eu tirei uma foto. Não sei por quê, talvez por medo. Talvez porque parte de mim não queria apagar ele também. Naquela foto ele tá ali, no meio da turma. Camisa cinza, moletom e o rosto sério, igual sempre. Só que dessa vez, os olhos pareciam menos desfocados, mais presentes. Como se ele soubesse que era a última vez. Eu ainda tenho essa foto. Guardei. Tá dentro de um envelope branco, trancado numa gaveta aqui em casa. Eu nunca mostrei para ninguém, mas vou te dizer uma coisa. Toda vez que eu olho para ela, parece que ele está um pouco mais perto da câmera. Eu parei de olhar. Hoje em dia, eu sigo limpando a escola. Faço o meu trabalho. Não falo mais disso. A sala do arquivo foi desmontada. A direção disse que não tem mais verba para manter material antigo, mas às vezes, quando eu passo pelo corredor do bloco B, onde era a sala do Leandro, eu sinto que tem alguém andando atrás de mim. E quando eu viro, nunca tem nada. Só que aí, uma vez eu vi um vulto pequeno correndo para o lado da quadra. E ali, onde ele caiu, tem uma rachadura no cimento até hoje. Nunca conseguiram consertar direito, nem com cimento novo. Dizem que afunda sempre no mesmo lugar. E eu nunca mais consegui olhar para uma foto de turma do mesmo jeito. Eu nunca contei isso porque sempre tive medo de parecer ridículo, ou de alguém tentar me convencer de que foi só sugestão, ruído ou, sei lá, trauma coletivo. Mas agora eu acho que se mais alguém passar por isso e não souber o que está ouvindo, talvez não tenha a mesma sorte que eu tive de sair dali. Essa história aconteceu na escola onde eu estudei quase a vida toda. Um colégio estadual bem comum, de cidade pequena no interior do Paraná. Pátio de cimento rachado, diretora que gritava mais do que falava e aquele tipo de rotina onde tudo parece sempre igual. Até o dia em que não é. Mas o que me assombra até hoje não foi o que eu vi. Foi o que eu ouvi.
E o que ninguém conseguiu explicar depois. Eu vou direto ao ponto. Na minha escola, toda segunda-feira tinha o que eles chamavam de hora cívica. Era basicamente enfileirar todo mundo no pátio e tocar o hino nacional numa caixa de som velha, enquanto a diretora lia avisos. Parecia bobagem, mas levavam aquilo a sério. A gente brincava que nem se pegasse fogo na quadra, eles iam cancelar o hino. Era um saco. A caixa de som estourava nos agudos, chiava nos graves. Sempre tinha alguém passando mal no sol. Mas ninguém nunca ligava. Era rotina. Até que numa segunda-feira de maio, o hino parou. Não no fim. No meio da segunda estrofe. Cortou de repente e entrou um grito. Um grito fino, cortante, que parecia não vir da caixa, mas de dentro dela. Desses que não parecem sair de uma garganta normal. Sabe aquele tipo de som que te faz gelar sem entender por quê? Foi isso. Não durou nem 3 segundos, mas ninguém se mexeu, ninguém riu. Teve gente olhando para a diretora, esperando ela explicar. E ela só disse: deve ter sido interferência, mas o som era de um pendrive. Não era rádio, nem internet. Era aquele mesmo arquivo de sempre. Aquilo ficou me martelando o resto da semana. Mas eu ainda tentei acreditar que foi só falha técnica. Até a segunda-feira seguinte. A gente voltou pro pátio, todo mundo meio com aquele climazinho estranho de será que vai acontecer de novo? Mas ninguém falava em voz alta. A diretora parecia mais tensa, segurando o microfone com as 2 mãos. O hino começou. Mesmo ponto, mesma música e mesmo corte. Dessa vez, o grito veio mais longo, mais limpo. Parecia que alguém estava mais perto da caixa agora. Mas não foi só isso. No final do grito, veio uma palavra incompleta, uma sílaba. Algo como... Foi horrível. Horrível porque soava humano, mas também não soava vivo. É difícil explicar. A turma da frente começou a olhar para trás. A professora de ciências murmurou: de novo isso? Um menino da minha sala, o Murilo, que era bem quieto, começou a apertar os fones de ouvido dentro do bolso do uniforme. Eu sabia que ele tinha problemas com som alto, tipo fobia mesmo. Depois a gente ia descobrir que o que ele sentiu naquele momento não foi medo, foi reconhecimento. Naquele dia, depois da aula, eu ouvi 2 funcionárias conversando na cantina. Uma delas disse assim, bem baixinho: tá igual na época do menino do choque, lembra? A outra respondeu: aquilo foi na caixa de som também. Fiquei em choque. Eu não fazia ideia do que elas estavam falando. Nunca tinham contado nada sobre isso pra gente. Fui atrás. Perguntei na biblioteca, perguntei pro pessoal mais velho. Ninguém queria responder direto. Mas uma zeladora antiga, a dona Hilda, olhou para mim e falou quase sem mover os lábios: teve um menino que morreu aí no pátio. Foi há uns anos. Encostou num fio atrás da caixa de som. Tomou um choque. Ficou grudado. E o grito, dizem que o grito dele ficou preso ali. Eu não consegui dormir direito naquela noite. Na terceira segunda-feira, eu pensei em faltar, mas fui. A gente estava no pátio. O céu estava fechado, abafado, e o som da caixa parecia mais alto que o normal. O Murilo, o menino com fobia, estava pálido. De verdade, tremia. A diretora ligou o som. O hino começou. E o grito veio antes do refrão. Mais longo, mais nítido. E não era só grito agora. Tinha palavras, frases fragmentadas. Como se alguém estivesse tentando falar, mas não conseguisse. Não me... deixem. A caixa estalou. Fez um barulho seco, como se tivesse quebrado por dentro. E foi aí que o Murilo caiu, mas não desmaiado. Ele se jogou no chão, se encolheu, tapando os ouvidos com as 2 mãos, como se o som ainda estivesse lá. Tremia, suava, tinha sangue saindo do nariz dele. Os professores correram, ele gritava baixo para si mesmo. E quando conseguiram levantar ele e levar para a enfermaria, alguém, eu não lembro quem, perguntou o que ele ouviu. E ele disse com os olhos arregalados: é a voz do menino, é a mesma voz.
Eu lembro desse som. Eu lembro do grito dele quando morreu. Eu estava aqui. Ninguém respondeu nada. Nem a diretora, nem os professores. Depois daquele dia, o Murilo não voltou mais para a escola. Alguns falaram que ele foi transferido. Outros disseram que os pais tiraram ele por conta própria. Mas uma professora falou em voz baixa que ele estava em casa, sem falar, com crise de pânico. E aí veio o silêncio oficial. A escola parou de comentar. A diretora mandou desligar o som da caixa na segunda seguinte e tocou o hino só com a turma em silêncio. Mas aquilo só piorou as coisas. Porque aí o som voltou sozinho. Eu pensei que aquilo tinha acabado. Depois do colapso do Murilo, a direção suspendeu o uso da caixa de som. As próximas 2 segundas foram silenciosas. A gente só se alinhava, cantava um pedaço do hino com voz baixa, sem som de fundo. Parecia uma tentativa de mostrar que tudo estava normal, mas ninguém estava mais tranquilo. O pátio, mesmo com sol, parecia gelado. E aí veio a sexta-feira à tarde. A gente já estava saindo. Faltava 1 hora para o sinal final, quando a coordenadora chamou 2 funcionárias para ajudar num teste. Tinham trocado a caixa de som. Uma nova, moderna, com conexão Bluetooth, controle remoto, até luzinha de LED. A explicação oficial era que o problema era técnico. Trocaram cabos, pendrive, tudo novo. Ligaram para testar. Eu estava saindo da sala de reforço e vi quando elas estavam no meio do pátio, olhando para o alto, falando: aumenta um pouco o volume. Eu lembro porque achei estranho o hino estar tocando na sexta. Nunca acontecia. Mas aí eu ouvi, todo mundo ouviu. A música cortou no mesmo ponto, sem chiado, sem falha. E o grito veio mais alto do que nunca. Só que dessa vez, ele não parecia de dor, parecia de raiva. Era mais grave, era mais longo. O som vibrava nas vidraças da sala de informática. Era como se alguém estivesse berrando com a cara encostada no microfone. As funcionárias saíram correndo. Uma tropeçou, a outra chorava. A caixa nova estourou. De verdade, parou de funcionar. A escola ficou em silêncio total. Dessa vez ninguém fingiu que era falha técnica. Na segunda-feira seguinte não teve hora cívica. Nem a diretora apareceu no pátio. Algumas semanas depois, eu descobri uma coisa que me fez passar mal. Um amigo meu da turma da manhã, que gostava dessas coisas de mexer com internet, arquivos da prefeitura, essas paradas, conseguiu um laudo técnico da época do acidente do menino que tinha morrido lá anos antes. Um laudo da empresa que fez a vistoria. No papel, estava escrito que o fio que causou o choque tinha sido isolado de forma provisória com massa plástica e coberto com cimento. Ou seja, nunca foi consertado de verdade. Foi escondido. E a morte do menino, ela não foi só acidente. Ela foi negligência. Depois disso, uma professora nova pediu exoneração. Ela tinha chegado fazia 1 mês. Nunca soube da história, mas no 4º dia dela na escola, ela acordou no meio da madrugada com um grito no ouvido. Disse que foi tão real que ela achou que alguém tinha invadido o apartamento dela, mas o prédio estava vazio. A campainha não tinha tocado. No dia seguinte, ela pediu desligamento. E antes de ir embora, ela contou isso para a coordenadora. A resposta? Silêncio. O que me fez querer contar essa história agora, depois de tanto tempo, foi uma coisa que aconteceu quase 1 ano depois. Eu já tinha me formado. Já estava no 2º semestre da faculdade em outra cidade. E aí uma menina da minha antiga sala me mandou mensagem com um vídeo. Era uma gravação do zelador novo da escola. Ele tinha o hábito de gravar vídeos de segurança à noite para mostrar à diretora que estava tudo em ordem. Num dos vídeos, filmando o pátio às 3h12 da madrugada, a caixa de som, que não estava mais em uso, começa a emitir som sozinha. Não um grito. Dessa vez era o hino, tocando baixinho, no escuro, sem ninguém no pátio, com o portão da escola trancado. E no exato momento em que a estrofe corta, no mesmo ponto de sempre, o vídeo escurece. E só dá para ouvir baixinho, quase como se estivesse dentro da câmera.
Não me deixem. Depois disso, o zelador pediu demissão. A caixa de som foi removida da estrutura. E oficialmente a escola parou com a hora cívica. A justificativa: revisão curricular, modernização, nova abordagem pedagógica. Mas quem passou por aquilo sabe. A escola inteira ouviu, várias vezes. E tem gente que jura que até hoje, em feriado ou final de semana, se você passar na calçada e prestar atenção, consegue ouvir o hino começando lá dentro. Só que ele nunca termina. Ele sempre para no mesmo ponto. E o que vem depois é para quem não consegue mais esquecer o som, como eu. Eu sei que parece exagero, mas se você tivesse lá, talvez pensasse diferente. Tenta me provar que isso não foi real. Não sei ao certo quem apertou o botão do microfone no alto-falante naquela manhã. A voz era da diretora, sim, mas parecia hesitante, como se ela tivesse sido empurrada para fazer aquilo. A escola ainda estava no comecinho do movimento. Sabe aquele barulho de carteira arrastando, tênis no chão molhado da chuva da madrugada, professor batendo diário no balcão da secretaria? Era isso. E aí, de repente, só escutou. Pedimos 1 minuto de silêncio, em respeito a uma perda da nossa comunidade escolar. Só isso, nenhum nome, nenhuma explicação. Só a voz dela, seca. E depois, silêncio. Não era comum. A escola sempre foi barulhenta, viva demais até. Mas naquele dia, ninguém fez piada, ninguém perguntou quem morreu, como acontece às vezes. Todo mundo parou, até os pequenos do 2º ano. Eu me lembro porque eu estava em pé no corredor, indo abrir a sala do 5º B. E vi, como se o colégio todo tivesse parado no mesmo segundo. E eu juro, não estou inventando isso. Teve criança que começou a chorar. Sem som, sem saber por quê. Eu entrei na minha sala com a chave ainda na mão. A sala já estava aberta, mas eu entrei do mesmo jeito, como se fosse um abrigo. Alguns alunos já estavam sentados, outros de pé. Mas ninguém falava. Olhavam para frente. Aquilo já não era normal. Eu percebi depois. Larissa não estava lá. Só notei mais tarde quando fui passar chamada. Mas naquele primeiro momento, eu também entrei no silêncio como se eu também soubesse. Mas não sabia. A diretora não voltou a aparecer. Ela costuma circular, olhar os pátios, entrar e sair da coordenação. Mas naquele dia, nada. Falaram que ela se trancou na sala dela e desligou o ramal. Na hora do intervalo, a coordenadora tentou bater na porta. A gente já estava achando que ela tinha passado mal, mas ela só respondeu, de dentro: depois, não agora, fecha a porta. E ficou por isso mesmo. Na sala dos professores, ninguém falava alto, só cochicho. Uma colega comentou: ela nunca faria 1 minuto de silêncio se fosse só boato. Outro respondeu: mas e se foi alguém da família dela? Só que no fundo, ninguém acreditava nisso. A diretora estava pálida no dia anterior, mas não parecia estar vivendo luto. Parecia tensa, como quem está segurando alguma coisa para não deixar cair. Na terceira aula, um funcionário veio discretamente até minha sala. Me chamou na porta. Era o Edson, da portaria. Ele perguntou: a Larissa veio hoje? Eu disse que não. Ele engoliu seco. Olhou para o chão e falou: o avô dela passou aqui ontem, falou que viria buscar hoje de manhã. Você lembra disso? Eu não lembrava. Mas aí me veio o caderno. Ela tinha deixado o caderno aberto em cima da carteira. Isso eu lembro. Como se fosse voltar. Como se quisesse deixar alguma coisa ali. Foi só depois, bem depois, que caiu a ficha. No último dia em que ela esteve presente, ela fez um desenho. Eu tinha até comentado com a inspetora que parecia estranho. Ela no meio, entre 2 pessoas segurando suas mãos, mas os rostos deles estavam em branco. Sem olhos, sem boca, só manchas redondas, vazias. Às 10h43, chegou a notícia.
não oficial. A coordenadora foi chamada na calçada por uma mãe que trabalha no posto de saúde. Falaram que tinham encontrado 3 corpos numa casa do bairro do lado. Uma mulher, um homem e uma criança. A primeira reação foi negação. Aqui, impossível. Mas a coordenadora ficou branca. Sem dizer nada, foi direto até a sala da diretora. Bateu. Dessa vez não esperou. Abriu. A diretora estava sentada no chão, encostada na parede com o celular no colo. Segundo ela, já tinha recebido a informação bem antes, por volta das 6h45. Era uma ligação da creche vizinha, onde a outra neta do casal estudava. Mas ela não quis dar o nome. Não quis confirmar antes. Ela só pediu o minuto de silêncio. A coordenadora saiu da sala da diretora com o rosto diferente. Não era só choque. Era uma coisa que não tem nome, uma mistura de raiva, medo e culpa enfiada na garganta. Ela só disse, é a Larissa, e foi embora dali. Eu me lembro do jeito como ela falou. Não era um anúncio, era uma sentença. Como se naquele instante a escola inteira tivesse virado cúmplice de alguma coisa que a gente não sabia o quê. As aulas continuaram no papel, mas não tinha mais ninguém prestando atenção. O nome da Larissa já circulava em voz baixa pelos corredores. Uns alunos perguntaram, ela morreu, professora? Outros, foi acidente? E uma menina, a Sofia, que era muito amiga dela, se encolheu toda e começou a chorar de soluçar. Ela disse uma frase que até hoje não sei como interpretar. Ela já sabia. Eu perguntei, sabia o quê? Mas ela só abaixou a cabeça. Não quis falar mais nada. À tarde vazou o que aconteceu. O avô da Larissa tinha ido buscar ela em casa. A mãe dela estava se arrumando para o trabalho. Ele disse que ia levar ela na escola e depois passaria na farmácia. A menina foi com ele e nunca chegou na escola. O que aconteceu na casa deles ninguém descreve direito. Só se sabe que a esposa dele estava deitada. E ele... Bom, ele fez o que fez. Com ela, com a neta e depois com ele mesmo. E o pior não foi isso. O pior foi a confirmação da hora. Segundo o relatório, os vizinhos ouviram o primeiro barulho por volta das 7h50. A escola inteira entrou em silêncio às 7h55. No dia seguinte eu fiquei em casa. Tentei justificar com enxaqueca, mas era outra coisa. Eu sentia uma coisa que eu nunca tinha sentido em 18 anos de magistério. Não era só tristeza, era vergonha. Vergonha de ter feito parte daquilo, de ter parado em silêncio por uma criança que ainda não devia estar morta, de ter deixado passar o desenho, de não ter lido de novo o bilhete da agenda, de não ter percebido que, nos últimos dias, a Larissa já não fazia mais perguntas, só olhava para o fundo da sala. E eu voltei mentalmente para aquele minuto, o minuto de silêncio. Todo mundo em pé, mãos cruzadas, cabeça baixa. Um silêncio tão perfeito que parecia ensaiado. Parecia luto, parecia adeus, mas ninguém sabia para quem. Na semana seguinte, os pais começaram a reclamar que os filhos estavam voltando calados demais. Outros não queriam mais ir para a aula. Uma menina da 3ª série disse que via a menina sem rosto sentada na carteira de trás. A diretora saiu da escola 2 meses depois. Não se despediu. Disse apenas que precisava se afastar. Internamente, disseram que ela teve um quadro grave de exaustão emocional. Mas eu sei, não foi exaustão, foi culpa. Foi a culpa de ter sentido o peso da notícia e mesmo assim não ter conseguido evitar nada. Não ter conseguido proteger ninguém, nem mesmo o próprio silêncio. Porque naquele minuto professora nenhuma ensinou, nenhum aluno brincou, nenhum som saiu da escola. E talvez, só talvez, seja porque a Larissa ainda estava ali.